Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós damos início a uma nova série de devocionais intitulada de Exemplos. Essa série vai nos apresentar vários homens e mulheres que no decorrer da história deixaram um legado através das suas vidas. E hoje o mundo com certeza está carente de pessoas assim, pessoas que tenham um referencial, pessoas que possam se apresentar como uma inspiração e nos mostrar que às vezes é possível sim deixar um caminho escrito para que outros possam ter uma motivação maior e saber que elas podem deixar uma história em Deus aqui nessa terra. Em alguns momentos, nesses exemplos de vida que nós vamos ver nessas pessoas, às vezes podem nos mostrar algumas fraquezas delas, mas o que nós vamos entender e vamos perceber é que em vários destes momentos, em vários destes exemplos, nós vamos saber que existe uma possibilidade de fazer a diferença nesse mundo. Mesmo que aparentemente a gente não tenha condições. Eu tenho certeza que serão momentos preciosos, com certeza que iniciaremos a partir deste dia. E hoje nós veremos sobre a vida de um homem chamado Dwight Moody. Moody foi um pregador evangelista que nasceu nos Estados Unidos em 1837. A vida dele foi marcada por pobreza e vários traumas de infância. Para termos uma ideia, ele tinha um pai alcoólatra que morreu aos 41 anos de idade, quando Moody ainda era criança. Ele tinha de 4 para 5 anos. Isso significa que a sua mãe teve muitas dificuldades para criar ele e os seus irmãos, principalmente naquela época. O resultado disso foi que Moody teve que trabalhar ainda como criança. E a própria mãe, por conta de que ela precisava sustentar ele e os seus 8 irmãos, nunca incentivou tanto os seus estudos. Inclusive, o que se sabe é que quando ele chegou até na própria idade adulta, ele só tinha completado até a 5ª série. O que esperar de uma pessoa como essa? Humanamente falando, pouca coisa. Mas quando falamos de alguém que foi alcançado por Deus, aí as coisas mudam de quadro. Moody ele é conhecido também como o sapateiro evangelista, porque quando ele ainda era adolescente, foi morar com seu tio em Boston para trabalhar com ele numa sapataria. A única exigência que o tio fez a ele foi que ele frequentasse uma escola dominical e uma igreja congregacional ali. No início, ele ia para a igreja meio que obrigado, mas aos 18 anos o seu professor da escola dominical lhe apresentou Jesus e aí a sua vida foi transformada. Moody agora começa a ter um olhar diferenciado para as necessidades do mundo. Eu poderia aqui passar muito tempo listando vários feitos que ele conseguiu e quanto Moody serviu à sociedade. Mas o que eu quero destacar como exemplo foi o seu interesse na vida das crianças. Naquela época, as pessoas, para participar de uma escola dominical, geralmente tinham que alugar os bancos antecipadamente porque não tinham muitas vagas, para ter acesso às aulas, que eram bíblicas, mas também aulas de outras matérias, em alguns casos. Moody fez isso várias vezes. Pegava o seu dinheiro do trabalho e alugava vários assentos e ia convidando muitas pessoas para participar, principalmente as crianças. Houve até um caso em que ele não se contentou somente com alugar aqueles assentos e procurou uma escola pedindo para ensinar naquela escola como professor e também fazer assim o seu papel. O dirigente de lá daquela escola dominical disse: olha, nós temos 12 professores já e 16 alunos. Para você ensinar aqui, só se você conseguir mais alunos. No outro domingo, todo mundo ficou surpreso, porque Moody apareceu com 18 meninos de rua, com roupas sujas, descalços, sem nenhum chapéu na cabeça, que era costume da época. As pessoas questionavam aquela cena, mas ele costumava dizer: todos aqui têm uma alma para ser salva. Ele dava tanta atenção às crianças que chegou a dar assistência a mais de 1000 alunos nas escolas.
Ele não se preocupava com idade, porque acreditava que restaurando uma criança, ele poderia mudar o mundo. Tem uma frase dele que é interessante, ele diz assim: eu creio que se as crianças têm idade suficiente para vir à escola dominical, elas também têm idade suficiente para vir ao Calvário. Vamos abrir as nossas mentes e que Deus nos ajude a ganhar as crianças para Cristo. Depois que começou a Guerra Civil nos Estados Unidos, ele se uniu à Comissão Cristã Americana e começou a trabalhar em Chicago, uma outra cidade, só para construir uma escola para crianças nas zonas mais pobres da cidade. Ele tinha esse foco no público infantil. Essa escola mesmo em Chicago chegou a ter mais de 1.000 alunos frequentando, além de alguns pais que também iam para lá. Moody, apesar de ter pouca instrução, ele tinha um coração muito grande. E hoje nós temos vários materiais escritos por ele, inclusive traduzidos para o português. Mas eu queria destacar um livro, que é só de histórias para crianças. O livro é Histórias de Moody para Crianças. Fala sobre amor, medo, solidão, influência de más companhias, relação entre pais e filhos e outros temas, sempre com um pano de fundo cristão. Além de ser um grande evangelista de adultos, ele sempre considerou prioritariamente as crianças. Ele tinha uma frase que dizia o seguinte: se eu pudesse reviver a minha vida, escolheria gastar todo o meu ministério alcançando as crianças para Deus. Que exemplo nós temos em Moody. E claro que este exemplo nós encontramos também no nosso Senhor Jesus Cristo. Na sociedade em que viveu aqui, que desprezava mulheres e crianças, inclusive nem faziam parte das contagens oficiais, Jesus disse em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13, deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a elas. Digo-lhes da verdade, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Hoje nós estamos em um mundo que foca bastante nas crianças, mas com outros interesses. Interesses financeiros, incentivo à sensualidade precoce, consumismo excessivo, deixar as crianças livres para tomarem suas próprias decisões. O que nós vemos no exemplo de Moody é diferente. Ele acreditava que só através da educação e uma educação cristã ele poderia salvar as crianças da situação em que elas se encontravam. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? O que podemos fazer ainda por elas? O que podemos aprender com o exemplo de Moody? Que nós sejamos motivados a deixar o nosso legado aqui nessa terra também focando nas crianças. Senhor, nos colocamos nesta hora nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que este exemplo de Moody possa nos motivar a fazermos também algo focando nas crianças, que são a classe, Senhor, tão bombardeada em nossos dias. Eu venho te clamar nessa hora que nós não possamos fazer como talvez os discípulos fizeram naquela época, Senhor, em que impediam as crianças de chegarem até o Teu Filho Jesus Cristo. Mas que nós possamos entender que, assim como Moody disse, ali existe uma alma que precisa do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter essa atenção, Senhor. Que possamos entender neste mundo de hoje, em que nós vemos tantos abusos contra as crianças. Tantas, Pai, informações sendo lançadas nas suas mentes. Muitas delas, Senhor, colocando as próprias crianças em risco. Eu te peço que o Senhor nos dê graça para, assim, também aprendendo com o exemplo do Teu Filho Jesus e aprendendo com o exemplo deste homem de Deus, Moody, possamos também, Senhor, fazer a diferença na nossa sociedade. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.